assuntos, né, para serem comentados. Eu até comentei a partida ontem. Vou deixar mais para o Simões falar da percepção dele sobre o jogo. Eu queria abordar um aspecto, acho que mais geral, da expectativa que foi criada em relação ao Cruzeiro, que na minha opinião tem um time exatamente na média das equipes que vão brigar por acesso na Série B, nem melhor nem pior. O Cruzeiro fez um estadual que ele terminou a primeira fase em terceiro lugar. Ele perdeu os clássicos no estadual, mas eu acho o trabalho feito pela comissão técnica melhor do que o time e do que o elenco que o Cruzeiro montou. Eu repito, é um time e elenco exatamente dentro da média daqueles que vão disputar o acesso na Série B. E eu acho que é isso mesmo, um elenco mais barato, competitivo, e a ideia e o caminho tem que ser esse. Talvez o melhor do Cruzeiro nesse início de temporada tenha sido o encaixe do trabalho do Pesolano até aqui, e que ainda tem problemas, e que precisam ser corrigidos, e que alguns deles ficaram latentes no jogo diante do Remo. Mas a falsa expectativa criada, principalmente por nós também, enquanto analistas, é de querer comparar o incomparável, né? É como pegar um carro de uma categoria diferente e querer comparar, pegar um sedã, comparar com um SUV, um popular e comparar com um sedã de luxo. E isso foi feito muitas vezes até aqui no futebol mineiro. Querer comparar, fazer cara a cara de elenco e time do Cruzeiro com o do Atlético, que hoje são categorias completamente diferentes. Comparar o trabalho do Pesolano com o do Turco, que hoje são trabalhos completamente diferentes e de realidades completamente diferentes. Isso acaba forçando uma barra que não existe e não precisava ter sido forçada, e criando uma expectativa de algo que o Cruzeiro, nesse momento, não pode entregar. Criou-se uma expectativa além da realidade que o Cruzeiro vive nesse momento, que eu repito, é uma realidade para do Cruzeiro e para os times que estão no mesmo nível. O Cruzeiro vive um momento bom, mas de construção, e que os problemas vão aparecer. A oscilação é normal, mas, repito, foi criada uma falsa expectativa e uma forçação de barra desnecessárias para o Cruzeiro nesse momento que é de construção. São jogadores apenas bons ou mais ainda, apenas bonzinhos? São jogadores que estão num nível, na minha concepção, ideal para a disputa de Série B. O Cruzeiro não pode fazer mais que isso. E apostou num bom trabalho de um treinador que vem demonstrando isso, mas eu repito, tem defeitos, e é normal ter defeito no quarto mês do ano, gente. É normal, o Pesolano chegou há 4 meses, o elenco foi montado há 4 meses. Os defeitos vão acontecer, mas criaram uma expectativa e forçaram uma barra em relação ao Cruzeiro, que terminou em terceiro atrás do Atlético na fase de classificação, perdeu os clássicos, teve resultados bons, porém sempre muito justos, normal, dentro da minha expectativa em relação ao Cruzeiro, mas muita gente desvirtuou. E agora, uma derrota para o Remo, um tropeço contra o Bahia, parece que o mundo acabou, e não acabou. O Cruzeiro teve até um bom momento na partida de ontem, falhou nas finalizações, a arbitragem errou e perdeu um jogo, Simões. O Panzi, eu acho que é assim, o Pesolano, na minha visão, ele está acima do que o elenco do Cruzeiro permite. Pelo menos a impressão que a gente tem é disso. E sabe por que eu acho isso? O Cruzeiro erra demais, por exemplo, ainda, saída de bola. O Cruzeiro entrega muito a bola para o adversário no seu campo de defesa, na sua intermediária. A gente viu ontem isso acontecer no primeiro tempo, com o Oliveira principalmente. A gente viu acontecer no clássico, né? Nos clássicos contra o Atlético. Então, é uma ideia de jogo que ela demanda muito tempo. Vai ter altos e baixos. A situação do Cruzeiro encarou um time ontem que é praticamente equivalente, embora seja da Série C, mas com jogadores experientes, de qualidade, motivados, um estádio, um caldeirão lotado, abarrotado, né? E ainda teve esse aspecto que a questão dos erros de arbitragem. O segundo, muito mais grave que o primeiro, mas Concordo. O segundo, muito mais grave que o primeiro, mas lances que num jogo com VAR, na minha visão, os 2 gols seriam anulados. Eu acho que do impedimento nem do VAR precisava, por o que o auxiliar se propõe a fazer. Principalmente pelo segundo lance, porque eu acho que foram 2 impedimentos num lance só. Não, eu acho que foi só um. Mas o segundo é muito claro. Agora, o lance do empurrão é difícil pro árbitro no campo. Sim. A gente só viu pela câmera de trás, e o árbitro do campo não tem a câmera de trás. No VAR ele teria. E no VAR ele veria, né? O VAR chamaria ele. Então, esse tipo de situação, eu acredito que o mais importante que o Cruzeiro mostrou foi que
Os reforços, aí eu não sei se você concorda, mas eu acredito que os reforços, principalmente no setor ofensivo, acrescentaram. Eu acho que o Rodolfo acrescentou ao time do Cruzeiro e está jogando no Cruzeiro mais do que vinha jogando no América. Não sei o que. Ele já jogou no América bem. Isso. Ele caiu de produção, né? Mas fez uma boa partida ontem. Fez. Rodolfo, uma boa partida. Aquele centroavante que sai da área, que abre espaço, que sabe tabelar, que sabe... Então, fez uma boa partida. O Jajá deixou uma boa impressão também. Ainda é um garoto, a gente precisa pensar nisso também. O segundo tempo dele foi muito bom. Sim, exatamente. Sofreu pênalti, criou as principais jogadas. Quer dizer, e esse capricho. Mas o capricho também é muito em cima de quê? Da qualidade. Né? A qualidade ajuda demais na finalização, no passe. Então, esse tipo de situação. O Cruzeiro tem a Série B como principal objetivo. É importantíssimo buscar essa vaga em cima do Remo por causa do dinheiro. São 3 milhões de reais que estão em jogo nessa partida de volta que a gente vai ter aqui no Mineirão. Agora, não vi o Cruzeiro jogar nada de diferente do que é o time do Cruzeiro. Não foi nada de diferente o jogo de ontem. Por mais que tenha tomado 2 gols irregulares, e isso influencia demais, fica até difícil analisar um jogo em que um time faz 2 gols de forma irregular, mas é essa situação. É um time que em determinados momentos ele carece não de esquema, não de tática, mas de técnica. Quando você fala isso, eu acho que o perfeito exemplo é o início do segundo tempo. Sim. O Cruzeiro criou e jogou o suficiente para fazer um 3-0. Ele perdeu um pênalti, ele fez 1-0, ele perdeu um gol. O Vinícius fez uma grande defesa em seguida. Foi do Daniel Eu não me Júnior. recordo, mas foi uma grande Júnior. defesa. Ele jogou suficientemente bem para fazer 3-0. Aí de repente toma um gol, Só despenca. parou na qualidade ali da finalização. Sim. De um pênalti que o João Paulo não mudou a forma de cobrar. Eu acho Mas muito mais mérito do goleiro. O goleiro com certeza estudou, porque Sim. o João Paulo espera muito o movimento do goleiro, e o goleiro não movimentou. Só que não fez os gols que criou. O mais difícil no futebol é criar. O Cruzeiro não fez. E depois vieram os lances com o erro da arbitragem, o erro de posicionamento da defesa também, e que o Pesolano foi muito bem na coletiva. Ele falou, não adianta só a gente se apoiar no erro humano, que acontece. Precisamos corrigir os erros que aconteceram, principalmente na bola aérea. Só que não tem como desvincular. Foram erros capitais e que custaram o resultado. E o segundo tempo mostrou 2 times dentro de um tempo só. Sim. Um time até sofreu o primeiro gol de empate. E o desabou time, depois. após o gol de empate. Desorganizou. E isso é uma questão a ser trabalhada, porque isso vai acontecer outras vezes na temporada, com certeza. Só para pedir aqui o apoio de vocês aqui, pra gente finalizar esse vídeo, vem aqui pedir o apoio de todos aqueles que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo, e para aqueles que já são inscritos, para estar deixando um like no vídeo aí, que fortalece bastante aqui o canal Unidos pelo Cruzeiro.